Amém. Aleluia. E eu estava aí lembrando agora mesmo, né, de algumas situações que acontecem, né, na nossa vida. E muitas vezes, outro dia, né, até eu falei sobre isso, e muitos ministros têm falado várias vezes sobre isso, nesse tempo, a respeito de intimidação. Sabe que muitas vezes o diabo, ele tenta nos intimidar, da maneira mais sutil. Muitas vezes você está conversando com alguém, né, e alguém fala algo a respeito de outra pessoa, né? Muitas vezes aumentando algo a respeito daquela conversa, né? Aumentando, né, a realidade daquilo que realmente é, e com uma mensagem subliminar ao nosso pensamento, na nossa mente, dizendo assim: ele é melhor que você. Não é uma questão de pessoal, de comparação, mas é uma questão de dizer: isso não é para você, você nunca vai alcançar. Há muitas pessoas melhores do que você, adiante, além do que você, fazendo coisas que você nunca vai fazer, tendo coisas que você nunca vai ter. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma mentira, é um exagero. Pessoas falando de determinadas situações ou coisas, colocando aquilo: mas é que o fulano faz isso, faz aquilo, aumentando as coisas. Não tem nada, não é de propósito, não é intencional daquela pessoa, mas aquelas palavras vão fazendo com que as coisas fiquem, as realidades mais distantes de você. Quando você olha algumas coisas, às vezes, quando você vai passear muitas vezes no shopping e vê um monte de opções, de variedades, de oportunidades de você, né, adquirir coisas, e às vezes você sai de lá um pouco frustrado, porque não é o momento, não pode, não consegue, não fez compras, não adquiriu, não gastou, não podia. E algumas situações nos frustram. Mas quando nós realmente entendemos a nossa verdadeira identidade, aquilo que nós somos, pode até pensamentos virem ao nosso coração, à nossa mente, mas eles não vão cair no nosso coração. Muitas vezes na nossa infância, na adolescência, até mesmo juventude, ou na nossa vida, não importa a idade, muitas vezes pessoas disseram: mas isso é burro, mas não pensa, não sabe, não presta para nada, não consegue. Quem, quando era criança, não ouviu essas coisas? Eu ouvia muito: mas é burro, esse guri é burro. E eu ficava pensando: será que eu sou mesmo? Mas à medida que nós vamos tendo uma intimidade com Deus, que nós vamos valorizando as nossas pequenas habilidades e conquistas, naquilo que a gente pode fazer de tão pequeno algumas vezes, mas que mostra a nossa capacidade, a nossa habilidade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e eu não sabia do passado dela, situações, e a gente conversando ali, eu pontuando algumas coisas que precisavam ser mudadas, de comprometimento, compromissos que ela, responsabilidades que ela devia ter, como um homem, né, como um pai de família, né, um posicionamento que ela deveria tomar, essa pessoa. E eu disse: não importa se você não teve uma referência em casa, não sei se teve ou não teve referência, mas não importa se você teve pai, mãe que deu exemplo para você. E ele começou a chorar.
Eu não conheci meu pai. Toda hora a gente conversa com pessoas que não conheceram o pai, que não têm referência de pai, que não tiveram ensinamentos de um pai, talvez de uma mãe, talvez não tiveram uma referência de família. Foram criados talvez por outro, por um tio, por um familiar, mas não tiveram uma referência familiar. Há muitas pessoas aqui, com certeza há. E aí eu disse para aquela pessoa o seguinte: esse ciclo termina aqui. A partir de hoje, a referência que você nunca teve, você vai ser. Para o seu filho, para os seus filhos, para a sua esposa, a referência de pai, de família que você nunca viveu, você vai ter a partir de agora. Essa situação acaba agora, e a partir da tua vida, esse ciclo se rompe, acaba. E os teus filhos não vão viver aquilo que você viveu, porque você vai ser a referência de família que eles precisam, de pai que eles precisam. Você vai ensinar a eles o que é uma família, o que é um homem de verdade, o que é o papel de um homem, a responsabilidade e o benefício que é ser criado em família, habitar em família. E não importa se você vai ter Deus vai te dar uma família de sangue ou não, você faz parte de uma família espiritual, de um pai amoroso e fiel, que pode suprir e quer suprir cada uma das suas necessidades, não importa qual seja ela. Às vezes no nosso dia a dia, nós somos pressionados, e essa pressão do dia a dia, do trabalho, dos compromissos, das responsabilidades, das cobranças, muitas vezes, vão fazer pensar que nós não conseguimos. Vão nos oprimir, nos pressionar, que muitas vezes o mais fácil é desistir. E é justamente isso que o diabo quer, que você desista. Mas eu quero nessa noite contar uma história para você, de um homem que também recebeu essa pressão, e que ao invés de absorver aquela pressão, ele decidiu se mover, e mudar a sua realidade, mesmo sem ter uma intenção. E eu não vou falar de Jesus, né, claro, Jesus é o nosso maior exemplo disso, de passar as pressões, e não se deixar ser oprimido por elas. Mas eu quero falar de Gideão, e o texto que nós vamos ler está lá em Juízes capítulo 6, eu vou ler a partir do 5, para nós ganhar um tempinho aqui. A realidade do povo de Israel nesse tempo era que os midianitas estavam oprimindo eles, roubando tudo aquilo que eles plantavam, que eles colhiam, e eles tinham que andar escondidos, em cavernas, em buracos, escondidos para que eles não fossem roubados. Plantavam escondidos. Muitos deles, com certeza, não faziam nada, apenas se escondiam e viviam, né, passando muitas necessidades. Alguns outros, talvez, assim como Gideão, estavam escondidos sim, mas procurando fazer alguma coisa. E a partir do 5, para dar um contexto melhor aqui nessa história, diz o seguinte: esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos,
chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Não sei se você já passou por situações onde você resolve os problemas, as situações, as dificuldades são tão numerosas que parece uma praga de gafanhoto que rouba tudo que você tem, que leva tudo que você, o que você faz, que não, você resolve uma coisa e já vem outra por cima daquela. E você olha, os problemas são tantos que não tem nem como contar. Um atrás do outro. Você resolve um, nem dá tempo de resolver o outro, já vem outro por cima, e outro, e outro, e outro. Como uma praga. E o versículo 6 diz o seguinte: os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Então, quantas vezes nós temos nos sentido roubados? Como uma praga de gafanhoto que fica roubando de nós tudo aquilo que a gente faz. Não dá nem tempo, vem outra praga por cima. Mas o texto diz que o povo pediu socorro ao Senhor. E quantos sabem que quando nós pedimos socorro ao Senhor, o Senhor atende? Porque o que pede, recebe. O que bate, se abre. O que busca, encontra. Muitas vezes nos falta pedir socorro. Muitas vezes nos falta abrir a boca e dizer: Senhor, socorro. Eu invoco o nome de Jesus sobre a minha vida, sobre essa situação, sobre esse dia. E por mais que você faça isso e aquele dia não termine como você gostaria, você sabe que você conseguiu ir até o fim daquele dia, e que basta a cada dia o seu mal, e que amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade, e com certeza, você já sabe que nada melhor do que um dia após o outro. A perseverança, ela traz resultado. Mas nós precisamos pedir, aquele povo pediu socorro ao Senhor. E aí no versículo 7 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da terra da escravidão do Egito, e os livrei dos egípcios e de seus inimigos, e dei a vocês a terra deles. Tem momentos na vida que a gente precisa parar e olhar para o que o Senhor já fez, para quantas situações e circunstâncias que o Senhor já te ajudou, já te livrou, já te socorreu. Conta as bênçãos, conta quantas são, conte uma a uma. Há de se ver surpreso quanto Deus já fez. Se você olhar para trás, você vai lembrar quantas vezes o Senhor já te socorreu. Isso vai te dar força para você continuar, porque o mesmo Deus que socorreu você no passado é o Deus que te socorre hoje, é o Deus que te socorre amanhã. O mesmo Deus que cura dor de cabeça, cura câncer. O mesmo Deus que te dá o recurso para você fazer o rancho, te dá o recurso para você trocar de carro, para você adquirir a sua casa, para você realizar o seu sonho. Porque Jesus diz assim: olha, se vocês sendo maus antes, né? Antes de Jesus entrar na nossa vida, porque depois que Jesus entra na nossa vida, a nossa intenção não é mais de maldade. Se vocês lá antes, né, de tudo, Jesus estava ainda ali ensinando, se vocês sendo maus naquele contexto, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo aos que lhe pediram.
se Deus deu o Espírito Santo, Romanos 8,32, né? Se não poupou nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele? E eu gosto da versão que diz, e de graça, não é pelo que você faz. Sabe o que Ele dá? Ele diz, todas as coisas, nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas. Ele deu o Espírito Santo, Ele deu Jesus, não vai te suprir a tua necessidade? É claro que vai, é claro que vai. Mas algumas vezes, assim como Ele fez com esse povo aqui, Ele diz, lembra que já livrei vocês dos egípcios, que oprimiram vocês, já expulsei os inimigos, e dei ainda, além de expulsar, eu dei para vocês a terra deles. Ele está dizendo assim, eu já fiz, e faço de novo, só depende de você, depende da sua obediência. E aí no versículo 10 ele diz assim, disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos, ou seja, desobedeceram ao Senhor. Por isso estavam passando por aquela situação, mas é tempo de se arrepender, é tempo de voltar, é tempo de se aproximar de Deus, para poder viver o milagre. Como diz o pastor Vanderlei nas ofertas, né? Você vive o milagre, e depois, uma vez de viver aquele milagre, fica no lugar da bênção, permanece ali, não sai dali, fica ali no lugar da proteção, no lugar da bênção. Mesmo desanimado, mesmo triste, mesmo frustrado, se sentindo derrotado, não pare, continue, se aproxime de Deus. Apocalipse diz, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e me assentarei com ele, e nele eu e meu Pai faremos morada. É a vontade de Deus, é a vontade de Jesus, entrar e fazer parte da sua vida, te ajudar nas suas fraquezas. E aí no 12, né, lendo lá ainda, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O anjo apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E aí, entenda, ele estava escondido, emburacado, intocado, fazendo algo lá, como nós vamos ler, né, mais à frente. E ele diz assim, e eu lembrei, sabe do quê? Ele chama de guerreiro corajoso, né, Gideão. E eu lembrei de Provérbios 24:10, que diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha, se no dia da angústia, no dia do problema, da tribulação, da dificuldade, você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Mas se no dia da tribulação, da angústia, da dificuldade, você se levantar e se mostrar corajoso e forte, mesmo que você não seja, a sua força será grande. Porque não é pela sua força, é pelo seu posicionamento no Senhor. E aí, respondeu Gideão no versículo 13, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja bem, até por aí, não tem problema você questionar Deus às vezes, até por aí, né? Gideão questionou aqui, olha, como que o Senhor é conosco? Como que o Senhor me diz que está conosco, está comigo? Olha o que nos aconteceu, por que nos aconteceu tudo isso? Mas então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Vai com a força que você tem. Gideão estava ali
escondido no lagar, malhando trigo. Ele estava fazendo algo. Ele estava se movendo, fazendo alguma coisa. Isso demonstrava força. Mesmo adaptado, faça o melhor com aquilo que você tem. Faça algo com aquilo que você... Não espere você ter aquilo que você deseja para fazer alguma coisa. Comece desde já fazendo algo com aquilo que já está na sua mão. Se mova. Faça alguma coisa. Saia do seu lugar. Se experimente em Deus. E aí no versículo 15, ele diz assim: mas Senhor, como eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Olha, o clã dele ali, os familiares, né? Dele eram os menores de Israel. E ele era o menor, ele era o menor da sua família. Talvez, ele disse, eu sou o menos importante da minha família, e a minha tribo é a mais fraca de toda a tribo de Manassés. Ou seja, eu sou o menos importante de toda essa realidade aqui, desse contexto, de todo esse povo. Eu sou o menor, o menos importante. Mas não é por aquilo que você é por aquilo que Ele é. Desde que você faça alguma coisa, se mova. Você não pode ficar paralisado. O medo tem a tendência de nos paralisar. Por isso que o medo é um espírito. O medo, ele vem tentando fazer com que você desista, fique paralisado. Quantos sabem que a pessoa parada não vai em lugar nenhum? Mas se você se mover, se você, mesmo sem saber exatamente o que Deus quer da sua vida, procurar fazer algo, nessa procura você acha, porque aquele que procura encontra. Amém? E aí, Deus diz o seguinte: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. Certamente estarei com você, Deus diz. Olha, se o Senhor estiver com você, você não precisa temer mal algum. Não precisa. Outro dia, eu recebi uma pergunta no meu WhatsApp. E a pergunta eu vou ler para você aqui. Disse assim: como eu sei que Deus tem uma promessa para mim? Talvez seja essa a pergunta de muitos aqui nessa noite. Como eu sei que Deus tem uma promessa para mim? Talvez essa pergunta venha porque você nunca ouviu Deus, né, falando com voz audível na sua mente, né, com você, dizendo: olha, senta aqui, né, se apresentando para você: eu sou Deus e eu gostaria de você isso, né, você tem esse propósito, esse eu tenho para a sua vida. Talvez você nunca ouviu isso, e com certeza eu acredito que nenhum de nós ouviu Deus sentado do nosso lado falando aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Mas então, como eu sei que Deus tem uma promessa para mim? Olha, se você estiver lendo a Bíblia, fazendo a sua leitura, e chegar num versículo como esse, que diz assim: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá todos os seus desafios como se fosse pão. Com certeza é Deus falando com você. Às vezes você vai estar meditando na palavra, vai estar lendo a Bíblia em um momento de grande dificuldade, quando de repente você está lendo e muitas vezes o seu pensamento está em outra coisa, fugindo até mesmo daquela leitura, mas de repente a sua perseverança em ler vai trazendo cativo o seu pensamento para aquela leitura, e do mesmo jeito que você não consegue se concentrar, muitas vezes você, quando menos espera, se vê concentrado, e aí quando vê um versículo, salta aos teus olhos, e aquele versículo que saltou aos teus olhos é Deus falando com você.
é Deus falando com você. E aí você para e não sai dali. Certamente estarei com você, certamente estarei com você, certamente estarei com você. Seja forte e corajoso, eu sou contigo, certamente estarei com você. E você fica ali, fica ali, fica ali. A palavra, a Bíblia, né? Existem dois tipos de texto, né? Vamos dizer assim, da minha maneira. O texto logos, que é o texto escrito, a história, e o texto rema. O texto rema é quando ele sai da Bíblia e entra para dentro de você. Não precisa alguém chegar e dizer: eis que te digo. Pode acontecer, aquela palavra se torna uma palavra profética para a sua vida. Mas pode você estar lendo a Bíblia e aquele versículo saltar dali, entrar para dentro de você e aquele versículo se tornar profético para a sua vida. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ah, mas essa palavra foi específica para aquele momento, para aquele carcereiro. Mas às vezes você vai estar meditando nela e quando vai chegar naquele ponto, aquele versículo vai entrar dentro de você. E você vai ficar meditando nele, não vai conseguir sair dele. É Deus falando com você. É o próprio Deus falando com você, te dando esperança, expectativa de futuro, te trazendo vida, renovando as suas forças, te animando, te colocando para cima. Muitas vezes isso vai acontecer com você sentado por aí, e um irmão, né, vai chegar assim, e vai fazer assim na sua cabeça, vai te levantar, o seu posicionamento, para você levantar a cabeça, não andar cabisbaixo, não andar triste, viver aborrecido, triste, caído, derrotado. Aqui, muitas vezes aquela simples atitude de uma pessoa em levantar sua cabeça, vai fazer com que você se levante em Deus, vai fazer com que você crie uma nova expectativa em Deus. Fique com a palavra, fique com aquilo que Deus falou ao seu coração, acredite na palavra, acredite naquilo que Deus fala através da palavra com você. Salmo 113 diz o seguinte: quem se compara ao Senhor nosso Deus? Salmo 113, versículo 5. Vamos abrir ali, você tem Bíblia aí? Abre aí nesse Salmo, para você já marcar ele, Salmo 113, versículo 5, mas você pode ler todo ele depois. Ore a palavra, medite na palavra, pegue um salmo, um texto bíblico, e faça daquele texto a sua oração, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu futuro, sobre o seu trabalho. E ele diz assim: quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? E mesmo assim, né? Quem se compara a Ele? Ninguém se compara a Ele. Isso está dizendo mais ou menos o que João fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira é o quê? Não tem como saber que maneira é essa. Foge do nosso entendimento. Ele diz assim: quem se compara ao Senhor entronizado nas alturas? Não tem nem como entender o Senhor, a diferença, o lugar que Ele está, a grandeza do Senhor. Mas ainda assim, no 6 ele diz: Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Tu acha, vem cá, Ele se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Tu acha que Ele está olhando para as árvores, para ver o que está acontecendo com as árvores, se deu bergamota, se esse ano vai dar pinhão? Você acha que é isso? Se tem peixe, quantas minhocas tem ali embaixo da terra? Com certeza não é isso. Sabe o que Deus está olhando? Está olhando para você. Quando a Bíblia diz, porque Ele nos amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, o mundo não é as estrelas, a constelação, as nuvens, as coisas que Ele criou. O mundo que Ele cita ali é você. É você.
E Ele não se inclina para ver as coisas, Ele se inclina para ver o que você está fazendo. Ele se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Significa que Ele se inclina para ver o que você está fazendo, para ver você. Ele mesmo no seu alto e sublime trono, Ele se inclina para te contemplar, para te ver. E sabe por que que é isso? Que ele diz assim no 7, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Não tem árvore necessitada e nem outro tipo de coisa no lixo, né? Assim, o lixo que está dizendo aqui é as pessoas que muitas vezes se sentem um lixo, que estão ali emburacadas como o povo de Israel estava, num buraco sem fundo, sem saída. E aí ele diz, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. E sabe o que ele faz? Coloca-os entre príncipes do seu povo. Dá a uma mulher estéril, dá uma família a uma mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Quer mais promessa do que essa? Do que essas todas? A Bíblia é uma carta de amor para você. É uma declaração de alguém que te ama e que é o melhor para você. Agora, nós precisamos meditar na palavra, ter ela como nosso guia, como a nossa esperança, como a nossa expectativa, nosso manual de fé. E Hebreus 11, versículo 1 diz assim, a fé mostra a realidade que esperamos, ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. A fé, ela traz a realidade, aquilo que esperamos, e nos dá convicção, como se nós já tivéssemos aquilo que não vemos. A fé faz isso. A fé é um firme fundamento, é uma convicção. Sabe o que é isso? Identidade. É quando você sabe quem é. É quando você sabe de quem você é filho. Quando você sabe a sua verdadeira, de onde você veio, a sua verdadeira raiz, a sua essência, o seu fundamento. Não importa o que os outros estão dizendo ou falando. O que importa é aquilo que você sabe que você é em Deus. Aí ela fala no versículo 6 de Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé de Gideão fez com que ele fosse parar lá em Hebreus 11, num texto chamado de Galeria da Fé, onde estão ali vários heróis da fé. E sabe o que você pode fazer? Botar o seu nome lá. Você pode abrir essa galeria e colocar o seu nome ali, como no versículo 33 que eu vou ler aqui, no 32, quanto mais ele vem dizendo, vários exemplos de fé, o autor de Hebreus vem dando vários exemplos de fé, e chega num ponto que ele diz o seguinte, quanto mais preciso dizer, o que mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Silvio, de João, de Maria, de Rafael, de Eliezer, de tantos outros. Faltaria tempo. Coloca o seu nome ali. Pela fé. Lembra que a fé é o firme fundamento. Talvez você não viveu, mas você pega e você coloca o seu nome lá pela fé, e acredita que você é um homem de fé, uma mulher de fé, uma mulher inspirada, um homem inspirado por Deus. E ele diz assim, pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha, e fizeram fugir exércitos inteiros.
Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andaram vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Esse mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas, em buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. Eu vou dizer para você que não há nada melhor nesse mundo. Não há nada melhor desse mundo do que receber a aprovação de Deus. Não há o que você possa conquistar. Não há nada melhor desse mundo do que receber a aprovação de Deus. Não importa a situação que você está hoje. Não importa se a dívida que você está vivendo hoje é impagável. Existe um Deus. Existe um Deus que tudo que Ele precisa é que você, com o seu coração genuíno, queira agradar a Ele. Que mesmo que você não consiga, a sua intenção seja agradar a Ele. É tudo que Ele precisa. Não importa se você pecou, se você errou, o que você fez não interessa. O que interessa é a intenção genuína de um coração que queira agradar ao Senhor, que queira receber a aprovação do Senhor. É tudo o que você precisa. Um coração genuíno. Melhor do que isso, é tudo que Deus precisa de você, é o seu coração. Um coração genuíno, disposto a agradar ao Senhor, que vai dizer o que esses homens disseram. Pela fé, nenhum deles recebeu o que Deus havia prometido. Nenhum desses homens recebeu, mas o que Deus havia prometido nessa terra. Mas eles receberam algo que vale muito mais do que qualquer coisa: a aprovação de Deus. Que Deus aprove o seu coração, o nosso coração. Que Deus aprove o nosso coração. Mesmo que nós venhamos a errar, mas que a nossa intenção seja acertar. Que o nosso coração seja um coração arrependido. Que o nosso coração seja um coração rendido ao Senhor. Que nós não tenhamos vergonha de nos humilhar, de voltar, retroceder, de pedir perdão. Mesmo que muitas vezes nós tenhamos que nos rebaixar, perder a nossa, como que se diz, pastor? Reputação. O melhor reconhecimento que você precisa ter é o reconhecimento do Senhor. É o único reconhecimento que você precisa ter, o reconhecimento do Senhor. Muitas vezes nós podemos nos olhar no espelho, nos achar bonitos, nos vestir bem. Nada disso tem valor, porque a formosura passa. Tudo passa, meu irmão. Tudo passa nessa vida. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda o seu coração no Senhor, isso é o maior bem. Isso é o maior patrimônio que nós podemos ter. O nosso maior patrimônio, a nossa melhor herança, é sermos homens e mulheres tementes ao Senhor. Nosso maior patrimônio, a nossa maior herança, nosso maior bem, é sermos homens tementes, mulheres tementes ao Senhor. Tementes ao Senhor. Eu vou chamar a banda aqui. Vamos ficar de pé. Olha, meu irmão, Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Olha aqueles homens e mulheres todos que foram citados nesse texto, e muitos outros que não estão ali. Eles não receberam a promessa, porque Deus disse: olha, vocês vão ter que esperar. Vocês vão ter que esperar. De modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Ele diz assim: olha, vocês
agradar o meu coração através da fé, mas vocês vão ter que esperar, porque existe um povo, existe uma família que vai ser alcançada, e para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, eles morreram contemplando a promessa pela fé, para que nós pudéssemos juntos alcançar a promessa, chegar à perfeição. Sabe aquilo que nós cantamos aqui antes, Yeshua aguardando, é justamente esse dia que está falando aqui. É justamente esse dia, eles sem nós não chegassem à perfeição. Olha, meu irmão, se você receber a aprovação do Senhor, é tudo que você precisa. É tudo que você precisa, receber a aprovação do Senhor. Sabe que Jesus algumas vezes disse: tudo é possível ao que crê. Algumas outras vezes ele diz assim: olha, a tua fé te salvou. Hoje de manhã o pastor falou sobre Mateus 11, 27, 28 ali, né, que fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso, eu lhes aliviarei. Talvez você se encontre emburacado nessa noite, talvez você se encontre num abismo, que você se vê sem saída, talvez você se vê como Gideão ali, como aquele povo oprimido, derrotado. São tantas as dificuldades e as tribulações que parece que um exército se levanta contra você todos os dias, que você não vê expectativa, não vê esperança na sua vida, que a sua vontade é desistir. Muitas vezes o diabo diz assim: olha, o melhor que você tem a fazer é acabar com a sua vida, porque você não tem saída nem solução para você. Mas eu te digo, tem. E Jesus te diz: venham a mim, ele diz, os cansados e oprimidos, os abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A única decisão que você precisa tomar, a única atitude que Deus espera de você, é que você renda o seu coração a Ele, para que Ele possa transformar a sua vida e a sua realidade hoje. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, e que se você se encontra nessa situação, eu quero fazer um pedido a você, um apelo a você. A igreja vai ficar com os olhos fechados, e se você deseja render o seu coração ao Senhor e ter a sua vida transformada hoje, que você levante uma de suas mãos. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, reconciliar a sua vida com Ele, retomar os seus caminhos, a sua vida no caminho do Senhor, que você levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Se você se encontra sem esperança, sem expectativa, e se Deus falou com você hoje, há algumas mãos levantadas. Levante a sua mão. A única coisa que Deus precisa é um coração rendido. A única coisa que Deus espera de você é que você se renda a Ele, que o desejo do seu coração seja acertar, que o desejo do seu coração seja se aproximar dEle. Levante uma de suas mãos, que eu quero te ver. Levante bem alto, nós queremos orar com você. A sua vida nunca mais será a mesma. Um dia eu cheguei dentro de um buraco, eu entrei numa igreja dentro de um buraco, e aquele dia eu sabia que era o dia da decisão. Aquele dia eu sabia que era o meu dia, e foi feito o apelo, e eu não vi a hora de levantar a minha mão. E eu levantei a minha mão, e hoje eu estou aqui, tendo a minha vida transformada. Mas o primeiro passo começou naquele dia lá. E se o seu coração está batendo forte, as suas pernas estão tremendo, se você está pensando, será que vou, será que não vou? Vem, porque é Deus falando com você.
E eu vou pedir que cada um que levantou a sua mão venha aqui, até aqui à frente. Nós queremos orar por você. A sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ter o privilégio. Venha mesmo. Venha com coragem, com ousadia. Faça igual Gideão. Deposite a sua vida aos pés do Senhor hoje. Você nunca mais será o mesmo. Deposite a sua frustração, a sua dificuldade, a sua depressão hoje. Você nunca mais. O mais importante na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, é agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso coração. Um coração temente a Deus, um coração comprometido com Ele. Ainda dá tempo de você vir. Vem logo, vem logo. Vem que Deus quer te alcançar hoje. Eu sei que tem mais gente aí, ó. Vem de uma vez. Não fica perdendo tempo. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que é com você. Então vem. Não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Deus tem pressa de mudar a sua realidade, a sua história. Deus tem interesse pela sua vida. Como nós lemos, Ele se inclina para olhar para você. Ele está nesse momento torcendo por você e dizendo: vai filho, vai. Você nunca mais será o mesmo. Eu quero te abraçar, quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Deus só precisa que você diga assim. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, corre de uma vez, abre a porta, corre de uma vez, que Ele quer entrar e cear com você. Amém? Vem, se você quer vir, vem de uma vez. Nós vamos estar já adiantando aqui. Muito obrigado pelo sim de vocês. Eu digo para vocês com toda a convicção que eu tenho no meu coração. Um dia eu fiz isso. E Deus mudou a minha realidade, mudou a minha geração, mudou a minha casa, a minha família, e tem mudado pessoas ao meu redor hoje. Vocês nunca mais serão os mesmos. O diabo vai tentar roubar aquilo que Deus depositou hoje no coração de vocês. Amanhã vocês vão chegar a se levantar e os problemas vão estar esperando vocês do lado de fora. Mas uma certeza vocês vão ter: vocês não vão sair sozinhos para resolver cada um deles. Pode até alguns sumir, pode outros não importa o que aconteça. O mais importante é agradar a Deus com o nosso coração e saber o seguinte: vocês estão abrindo a porta, e para quem abre, Deus entra, Jesus entra. Vocês não estão mais sós, vocês estão com Jesus no coração de vocês. O Espírito Santo passa a habitar dentro de vocês, e vocês não estão mais sós. O Consolador, o Ajudador, mesmo nos momentos difíceis, a única coisa que vocês precisam lembrar: o Senhor está comigo. Todos os dias o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com vocês, dentro de vocês. Lembre-se disso. O Senhor está dentro de vocês. Dentro. Tudo o que vocês precisam está dentro de vocês, através de Jesus. E nós vamos orar junto. Eu vou pedir para vocês que vocês repitam uma oração junto comigo. A igreja toda vai repetir, confirmando essa oração com vocês, abençoando a vida de vocês. E eu vou pedir que vocês repitam assim: Senhor Jesus, eu creio que recebi o Teu Espírito. Eu acredito que o Senhor perdoa nessa noite os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu me rendo totalmente a Ti. Eu quero Te agradar com a minha vida, e eu me consagro ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu ser. A partir de hoje eu recebo do Senhor, e nunca mais eu estarei só, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu Te agradeço, Senhor, por cada uma dessas irmãs e irmãos que estão aqui, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus, Pai.
Eu declaro, Senhor, sabedoria para resolver problemas. Eu declaro, Senhor, cura. Eu declaro, Senhor, obediência à Tua palavra. Eu declaro o Teu Espírito Santo, trazendo vida, perdão e refrigério. Eu declaro, Senhor, frustradas e derrotadas todas as obras do diabo, em nome de Jesus. Eles vão viver e vão ver os feitos do Senhor todos os dias da sua vida. Eu declaro, Senhor, milagres em manifestação, e eles, Senhor, guardados no Senhor, debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Se algum deles, Senhor, se encontra com algum tipo de enfermidade, eu declaro curados, em nome de Jesus. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e através de Jesus, nós fomos totalmente sarados, em nome de Jesus. Amém? E quando nós temos esse encontro com Deus, nós temos o privilégio de viver em família. E eu quero que você se vire para trás e conheça a sua família da fé, em nome de Jesus. Amém?